para tudo que você está fazendo, compartilhe esse vídeo, que eu garanto que essa informação vai valer cada segundo do seu tempo. Eu prometo. Pois bem, vamos lá. Pois bem, meus amigos. Chris Bledsoe. Isso aqui é uma pena, porque é claro que o Ross Contact, esse vídeo está com 160 mil views, era para ter mais de 5 milhões de views, e ninguém no Brasil está debatendo ou trazendo esse tópico. Esse tópico aqui é um tópico fundamental, é a base, é o alicerce, é o dínamo que consegue ligar todas as peças desse imenso quebra-cabeças. Do que está acontecendo na exopolítica, do verdadeiro plano dos extraterrestres para libertar o planeta Terra. Agora você vai entender, vai compreender de uma vez por todas. É claro que quem não acompanha o canal de forma assídua vai ter alguma dúvida, porque são vários detalhes diferentes, só que é uma construção. Né? Então o canal é como se fosse módulos, né? Módulo 1, módulo 2, módulo 3. E só que esse aqui, meus amigos, é uma aula totalmente diferenciada. Tá? Isso aqui realmente é onde você consegue entender, aquele clear, aonde você consegue entender aonde estamos, para se situar no momento que estamos vivenciando, a importância e a relevância desse momento especial. Chris Bledsoe, que é um predestinado. Esse homem, de fato, é um predestinado. E não confie na palavra dele. Sabe por que ele foi no programa do Ross Contact? Porque ele pode provar o que fala. Com evidências. Lembrando que pessoas próximas ao Loirão estiveram na casa dele. Congressista Ana Paulina Luna, provavelmente, não citou o nome, mas praticamente deixou a entender. Ana Paulina Luna esteve na casa dele. Humilde. Casa humilde. Vários cientistas proeminentes do mundo testemunharam este fenômeno. E puderam confirmar a presença da dama no nosso mundo. Os militares já sabem disso. Todo mundo está sabendo disso. Apenas a população em geral que não sabe. E ele está tendo a coragem de anunciar isso para os 4 ventos. Aliás, todo mundo deve saber sobre essa grande notícia. E os escuros, nesse momento, não querem que você saiba disso. Por isso que eles estão disseminando tanta desinformação. Desculpe o termo. Distração da contra-inteligência, para que as pessoas não consigam desenhar e entender o mapa da mina, para que percam o norte e a direção. Não faça isso com você. Então compartilhe esse vídeo. Eu peço encarecidamente. Pois bem. Chris Bledsoe. Em janeiro de 2007, Chris estava no fundo do poço, totalmente falido. Lembrando que ele era um homem rico, um empresário bem-sucedido. Mas depois do ocorrido no evento 911, você sabe, das torres, ele perdeu tudo. Não deu detalhes do porquê, mas ele perdeu tudo. E ele foi morar num trailer, junto com a sua família. Totalmente falido, não tinha nem o que comer. Eu não estou brincando, meus amigos. Eu já estava pensando, olha, estou acabado, não consigo colocar comida, porque você passar fome é uma coisa. Agora você vê os seus filhos podendo passar fome, você não poder prover o sustento para sua família é algo deprimente, é algo terrível. É muito amargo. Não sei se vocês já vivenciaram isso, é muito amargo de verdade. É uma situação desesperadora. Em janeiro de 2007, Chris estava no fundo do poço, no fundo do poço. Diz que lá no fundo do poço ainda diz que tem uma janelinha, né, uma escotilha para você ir mais fundo ainda. Era exatamente onde ele estava. Devido à crise financeira que dizimou o seu negócio de construção. E uma doença ainda de Crohn, debilitante. Então, presta atenção na situação desse homem. Falido, morando num trailer e com uma doença terrível. A doença de Crohn. Debilitante. Que é uma doença muito séria, que poderia levá-lo ao desencarne. Então, desacreditado de tudo. Só que ele era um homem de fé. Um homem simples, que não entendia nada de extraterrestre, mas ele tinha fé no seu coração. Que isso poderia mudar, de alguma forma. Essa situação deplorável poderia ser alterada.
tinha esperança. Ele não perdeu a esperança. Ele perdeu tudo, mas a única coisa que ele não perdeu foi a fé e a esperança. E ele havia perdido sua casa também, perdeu tudo. E estava morando com sua família em um trailer, sem piso, ou armários de cozinha. Não tinha armário de cozinha, não tinha piso, não tinha nada. Um trailer pequeno. Tá? Pois bem. E ele e a sua família inteira. Durante sua oração, porque ele era batista, tá, meus amigos? E a sua mulher, sua esposa, era de igreja pentecostal. Está fazendo a sua oração, da forma que ele entendia, para se conectar com o divino. Né? E um OVNI apareceu. Ele foi pescar, na verdade. Foi pescar. Foi dar uma caminhada, né, para acalmar a mente. E ele entrou em conexão com o divino nesse momento. E, para sua surpresa, apareceu um OVNI, um disco voador. Atendeu às suas orações. Apareceu acompanhado por orbes de luz. Vários orbes de luz. Orbes coloridos. Orbes azuis. Que a gente sabe que é a manifestação, isso foi comprovado, inclusive. Lembrando que ele, o Chris Bradford, é muito amigo do Jake Barber. Hoje. Muito amigo do Jake Barber. Jake Barber, que também teve um contato com a dama. Falou, agora eu sei o que aconteceu comigo. Naquele dia que eu estava transportando aquele objeto oval, trabalhava com as corporações, eu falei também, tive contato com a dama. E toda vez que eu lembro da dama, eu choro. A grande dama. O Chris Bradford também. Toda vez ele está 18 anos chorando, porque a vibração, a frequência é tão grande que você acaba chorando de emoção. Assim como o Jake Barber. Lembrando que o Jake Barber é um denunciante do Dr. Steve Greer. E ele prometeu, pelo menos está tentando. Claro que não depende só dele. É óbvio que não depende só dele. Depende de outras circunstâncias, um protocolo de contato aberto para o mundo inteiro. Por isso que o Chris Bradford está trabalhando tanto no protocolo de contato, o Dr. Steve Greer batendo nessa tecla, Jake Barber, idem. Todos imbuídos no mesmo propósito. Durante sua oração, ali, perto de um rio, tá, meus amigos? Só que é a maior entrevista de todos os tempos. Vai lá no canal do Ross Conte, se inscreve no canal. Você quer informação de verdade? Vai lá no canal do Ross Conte. Assina, pelo amor dos céus, o canal. Assina não, se inscreva no canal do Dr. Curtin Brown. Ross Contact, do Nation News, está fazendo um trabalho sensacional, meus amigos. Ele é jornalista. Trazendo essas informações para o mundo. Tem que ver a cara de emoção. Ross Contact confessou, olha, eu sou ateu, mas eu acredito numa força agora, na fonte divina. Depois dessa experiência, ele falou, olha, daqui a pouco, depois da entrevista, você também poderá ter essa experiência, Ross Contact. E ele teve, meus amigos, é coisa assim, maravilhosa, que transcende, não dá nem para descrever. Algo realmente sensacional. E ele experimentou 4 horas de tempo perdido, que é bem comum no fenômeno ufológico, esse tipo de experiência. Então você fica 4 horas. Você, por exemplo, é abduzido, foi o caso dele, que teve uma abdução benevolente, e ele teve 4 horas de tempo perdido. Ele não percebeu essas 4 horas passando. Depois ele voltou para o local onde ele foi abduzido por esses seres, onde falaram várias coisas para ele, várias mensagens para a humanidade. Ele recebeu inúmeras mensagens. Chris estava clamando aos céus por um milagre, quando viu o quê? Um OVNI apareceu. Pediu um milagre dos céus, e o milagre aconteceu. Por isso que o Chris Bradford bate tanto na tecla também do protocolo de contato. Este é o milagre que nós precisamos. Após esse encontro, Chris afirma ter sido milagrosamente curado de sua doença de Crohn. Registros médicos confirmam o desaparecimento da doença, embora ele tenha desenvolvido artrite reumatoide posteriormente, que foi confirmada como não relacionada. Não tem nenhuma relação com essa doença. E a doença de Crohn
afeta o intestino, o sistema digestivo, né? Então é algo bem sério, com várias inflamações sérias, generalizadas, que podem levar a pessoa ao desencarne. E ele é autor desse livro aqui, tá, meus amigos? Eu quero ler esse livro. Não sei se tem, acho que não sei se tem em português, mas já estou interessado. Que é OVNIs de Deus. Tá aqui. OVNIs de Deus. Autor Chris Bledsoe. Maravilhoso. Esse livro aqui. Tá aqui, não dá para dar zoom. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui para vocês. Esse livro aqui. Chris Bledsoe, OVNIs de Deus. Pois bem. A história dele é tão incrível que eu não sei se eu vou dar para falar horas e horas sem parar. Pois bem. Embora as memórias sejam fragmentadas, Chris escreve ter sido levado a bordo de uma nave, ou seja, memórias fragmentadas, ele perdeu parte da informação e as informações vêm aos poucos. Isso é bem normal. Inclusive o Dr. Steve Greer fala que todos os contatados, na verdade, recebem uma espécie de download. Não só ele, também como o Dr. Michael Masters, de Harvard. Então, no momento oportuno, essa informação vem à tona. No momento adequado. Então, você recebe muitas informações, mas no momento adequado, no momento oportuno, os extraterrestres permitem, né, melhor dizendo, permitem que você tenha acesso a essas informações. Então, elas acabam vindo aos poucos, progressivamente. Embora as memórias sejam fragmentadas, Chris escreve ter sido levado a bordo de uma nave ou algo redondo e ter feito um tour virtual. Ele foi viajar no espaço-tempo. Ele viu o Egito nessa ocasião, e as pirâmides, e a esfinge de Gizé, e o templo de Hathor. Ele foi levado para o templo de Dandara. Está aqui para vocês, tá? Especificamente para o templo de Dandara, no Egito, com inscrições e pássaros e animais. E quem se apresentou para ele? A superconsciência feminina, Hathor. Fantástico. Sensacional. Com uma mensagem para a humanidade. O templo de Hathor, só para vocês entenderem, em Dandara, está a cerca de 70 quilômetros de Luxor, no sul do Egito. Também a cidade do amor, Eros, representada por Hathor, divindade do antigo Egito relacionado com a beleza, o amor e o feminino sagrado. Um templo muito antigo, com colunas do subsolo que datam da época das pirâmides, preservado e construído na época greco-romana. Associada pelos gregos como deusa Afrodite, que é a mesma representação, tá? Então, a deusa Afrodite, das sacerdotisas, lembra das sacerdotisas do templo de Afrodite? E pelos romanos como Vênus, a deusa Vênus, que é a mesma entidade. Sensacional. Para entender um pouco sobre Hathor, a deusa, que representa o feminino primordial. Então, existe o feminino primordial e o masculino primordial, próximo, que são superconsciências, bem próximas à fonte criadora. E Hathor seria a representação dessa consciência, superconsciência feminina. Hathor e Isis, tá? São a mesma entidade, tá? As sacerdotisas sagradas. Relacionadas o quê? Com a sexualidade. Que, infelizmente, com o tempo, o ser humano tenta rechaçar, tenta ver como algo vil, debochar, já faz aquela cara feia. Isso foi uma programação dos escuros, infelizmente. Em 2017, com a chegada do Muamuá, criou-se um portal que foi se consolidando para a chegada das superconsciências. Lembra do Muamuá? Inclusive foi comprovado que é realmente um artefato extraterrestre. Lembra do Avi Loeb, de Harvard? Juntamente com uma nova malha energética que começou a ser construída em torno do planeta, com ativação das arcas, nesse exato momento. Segundo James Gilland, grande James Gilland, também está promovendo o protocolo de contato, fazendo esse apelo eloquente para as pessoas começarem a desenvolver esse protocolo. Lembrando que o Chris Bledsoe disse, você não precisa de nenhuma metodologia, é só ter fé. Ele fala, só ter fé, coração, que já é o suficiente.
e eles vão se apresentar. Qualquer um pode fazer o que eu faço. Entre os dias 1 e 7 de janeiro de 2022, começou esse processo. Essa malha estava com força suficiente para receber as superconsciências, ou seja, forças exógenas, multidimensionais, prontas, estabelecidas, para que as superconsciências pudessem se manifestar na nossa fisicalidade, através dos orbes. No meu caso específico, Demis Viana, eu recebi essa mesma informação em dezembro de 2021, antes mesmo do James Gillan, através de Kálio, que é um dos meus contatos, o meu contato hiperdimensional. Aliás, eu recebo muitas informações, meus amigos, mas, como eu falo, tem que ter provas, porque falar até papagaio fala. Pois bem, vamos dar continuidade. A deusa Hathor, mãe de todos, com símbolo de lira. É por isso que ela representa o feminino primordial. Mãe de todos. Isis, Hathor são tidas como deusas do amor, provavelmente com a mesma origem. Tá? Isis, Hathor, provavelmente com a mesmíssima origem. Assim como Vênus, assim como Afrodite. Apenas mudaram de nome, de acordo com a cultura. Sacerdotisas sagradas, meus amigos, as sacerdotisas sagradas existiram em várias culturas, desde a Grécia Antiga, no templo de Afrodite, que, de forma pejorativa, para denegrir mesmo, para que as pessoas não pudessem ter acesso a essa informação. E isso foi feito pelos escuros, para que as pessoas não pudessem ter acesso a essa grande informação. Eram tidas como prostitutas, as prostitutas sagradas. Na verdade, elas curavam os homens. Tá? É bem diferente do trabalho dessas funcionárias, liberais que nós conhecemos por aí. Bem diferente. Não tem absolutamente nada a ver o que elas faziam. A verdadeira história eu vou contar para vocês. Essas sacerdotisas têm origem nas sacerdotisas da Atlântida. Na verdade, eram mulheres que conseguiam receber a energia transmutadora de Isis, ou de Hathor, que é uma superconsciência que sintetiza e emana energia taquiônica, ou superluminais, ou energia radiante, que é mais rápida que a velocidade da luz, aonde transitam os seres multidimensionais. O Tesla mesmo deu o nome de energia radiante, mas também você pode usar como energia taquiônica, ou superluminais. E, por conseguinte, a semeadora da criação dos seres de Lira e de todos os seus descendentes, ou seja, da raça humana. Por isso que o feminino primordial é denominada mãe de todos. Inclusive, esse é o nome também, Naliette, que acabou vindo para Maria, mãe de Jesus. Pois bem, o próprio Chris Bradson fala sobre isso. Só para vocês terem uma noção, meus amigos, como que funcionava o templo de Afrodite. O soldado ele vinha da batalha, da guerra, totalmente estrupiado, cheio de traumas, abalado, em choque, muitas vezes, e aí ele era tratado no templo de Afrodite. Então uma sacerdotisa chegava para ele, conversava com ele. Então tinha ali uma terapeuta, como se fosse uma terapeuta de verdade, terapia de verdade. E ali conversava com ele, ele desabafava, falava tudo o que sentia. No segundo dia, ele ficava ali hospedado por uma semana. No segundo dia, fazia uma massagem nele, isso para relaxar. Meditação, também era feita, para ativar a Kundalini. No último dia, no sétimo dia, ela tinha intimidade com esse soldado. Tá? Depois elas foram taxadas de prostitutas sagradas. Na verdade, elas curavam o masculino. Essa era a função das sacerdotisas, curar o masculino. E depois de devidamente curado, ele voltava para sua família. Hoje isso é inconcebível. A pessoa falar um negócio desse é inconcebível. Na verdade, toda mulher deveria cumprir essa função. Quando a mulher cura o masculino, ela cura a si mesma. Essa é a função da sacerdotisa, do feminino sagrado. Não tem nada a ver com feminismo, tá, meus amigos? Pelo contrário, sacerdotisa de verdade aprecia os homens. Aprecia de verdade. E vê o masculino também como algo importantíssimo, fundamental. Ela ama os homens. Então, uma concepção totalmente diferente do que é disseminado por aí. Pois bem, para vocês terem um exemplo disso, tá nesse filme aqui, isso aqui é um exemplo.
Sessões. Filme aqui. Inclusive foi recomendado pela Thaisa Kashimoto. Sinopse do filme. Aqui. Esse filme tá aqui. Você pode achar, tá? Pra você assistir, vale a pena. Sessões, tá aqui. Filme premiado. Premiado. Essa era uma sacerdotisa de verdade. Dando um exemplo de como que funciona uma sacerdotisa. Michael Bryan, John Hawkes, é um escritor e poeta que ainda criança contraiu poliomielite. Terrível. Devido a essa enfermidade, ele perdeu os movimentos do corpo, com exceção da cabeça. Totalmente desenganado pelos médicos. E precisava passar boa parte do dia dentro de um aparelho apelidado de pulmão de aço para sobreviver. Mark passa os dias entre o trabalho e as visitas à igreja, onde conversa com o padre Brennan, aqui, que é interpretado por esse ator. Seu amigo pessoal sentiu-se incompleto por desconhecer, porque a intimidade, né? Ou seja, ativar a Kundalini. Mark passa a frequentar uma terapeuta sexual. Ela lhe indica os serviços de Shirley Cohen, aqui, que é interpretado pela Ellen Hook, uma especialista em exercícios de consciência corporal. Lembrando que a terapia de consciência corporal foi embasada nos escritos do William Reich, que era ele, do livro dele, A Função do Orgasmo. Seria uma forma de tirar, aliás, as sacerdotisas já sabiam disso, o William Reich simplesmente confirmou, uma forma de eliminar os traumas, dar um reset na cabeça, através de um orgasmo potente. Ok, meus amigos? Inclusive, a comunidade reichiana atual, ela tem medo, ela tem vergonha de admitir isso. Apesar, é óbvio que eles sabem disso. Por causa do quê? Da repressão da sociedade. Infelizmente. E é um filme muito bonito. Foi uma doação que ela fez. Para que aquela pessoa pudesse se desenvolver, acabar, sanar os seus traumas. Isso aqui é um exemplo de sacerdotisa, exatamente isso que as sacerdotisas do templo de Afrodite faziam. Tá? Pois bem. Vamos lá. Isso é o despertar da consciência, sem preconceitos, tá, meus amigos? Abra sua mente. Energia taquiônica é a energia do amor, do milagre e da fraternidade. A energia taquiônica se move 127 vezes mais rápido do que a velocidade da luz. É a energia de maior vibração que já se ouviu falar. Ela vibra na frequência do universo. A energia taquiônica é obtida através da transmutação dos estímulos emocionais e sexuais. A energia taquiônica é ligada ao pensamento, à consciência, à vibração do amor, à quinta dimensão. Energia taquiônica é a soma de todas as energias mais a sincronicidade cósmica. Por isso que a Eliette fala, assim como eu, que qualquer esposa pode ser sacerdotisa do lar, curar o seu esposo. Quando você cura o seu esposo, você cura a si mesmo. Você cura a sua família, você cura os seus filhos. Isso traz prosperidade, isso traz estabilidade, confiança. E o melhor, consegue tirar todos os traumas. Meus amigos, tirar todos os traumas. O William Reich provou isso através de vários experimentos no seu livro, e isso foi escondido, infelizmente. A principal função do sagrado feminino é curar o masculino. Conviva com isso. E quando a mulher cura o masculino, cura o quê? A si mesmo. É só ver a relação de Shakti e Shiva na Índia. Osíris e Ísis. Inanna Ishtar, conhecida também como a deusa Ishtar, e Dumuzid, Enk e Nihursak, na Suméria. Lembrando que nesses rituais, meus amigos, o rei e a rainha faziam um ritual, né, sagrado, aonde eles tinham que receber a deusa e ele o deus, ou seja, o feminino primordial e o masculino primordial. Então ele teria que satisfazer a deusa e a deusa teria que satisfazer o deus. E nesse momento, eles poderiam o quê? Transmutar a realidade. Isso existe em todas as culturas do mundo. Esse é o maior segredo que é guardado pela sociedade secreta. As 7 chaves. Eles não querem que você saiba disso. Infelizmente. O maior segredo de todos. Só que os escuros usam isso, né, através da promiscuidade, através de vários parceiros sem amor, né, através de várias orgias, para atraírem seres negativos. Só ver a Sociedade Vril, o culto Telema do Aleister Crowley.
Por isso, meus amigos, que todas as sociedades secretas, inclusive a maçonaria, usam o quê? Símbolos fálicos. Esquadro e o compasso é um símbolo fálico. O macho e a fêmea copulando. É isso que simboliza o esquadro e o compasso. Aliás, símbolos fálicos e esse grande segredo existem em todos os maias, astecas, todas as culturas do mundo. Esse é o maior segredo que é suprimido da humanidade. O nome da rainha Ashtar, da Atlântida, era entendido nos templos dos sacerdotes em diferentes línguas e culturas como Ishtar, Inanna, Hathor, Isis, Ned, Astarte, Asherá, Vênus, Afrodite, Atena, Palas, Hindu, Sigrun, e não menos importante, Maria Madalena. Quando se fala sobre os seres puros, eternos, inicialmente se faz referência às almas que uma vez decidiram seguir o caminho do feminino divino para sempre em corpos criados especialmente para eles na Terra, para servir a Hathor, ou seja, uma forma de Hathor se manifestar. As superconsciências de Isis, que tem origem lira, a mesma origem da raça humana na nossa galáxia, sendo conhecida como mãe de todos, esta mulher, que eram vasos fractais para manifestações de Isis ou Hathor, em seus corpos físicos, eram as sacerdotisas conhecidas como Irmãs do Fogo Eterno na antiguidade, em todas as culturas do mundo. Pois bem. Como símbolo da fertilidade, do laço, que representava o órgão feminino, a cruz Anki ou Ansata, tá, meus amigos? Aliás, aqui em casa tem um monte desse símbolo aqui, para tudo que é lugar, pendurado na parede. Até no quarto dos meus filhos. Esse símbolo aqui, da união do masculino com o feminino. Que é um verdadeiro portal. Como símbolo da fertilidade, o laço representava o órgão feminino. E a linha abaixo representava o órgão masculino. Isso certamente também reflete a criação de uma nova vida, para não ser mal interpretado. A cruz densata simboliza o homem e a mulher em perfeita união. E quando a gente fala de perfeita união, é o seguinte, meus amigos, harmonizar o masculino e o feminino. É suprir a necessidade do outro, em todos os aspectos. Isso é perfeita união. Ao unir o homem e a mulher em perfeita harmonia, uma nova vida criada. E com isso, entende-se que os braços estendidos representam a criança criada a partir da unificação do homem e da mulher. Cruz Ansata ou Ankh. Em várias tradições esotéricas, presta atenção no que eu vou falar, diferentes, várias, inúmeras, consta a chegada de uma personagem, que seria a personificação física da grande deusa Hathor. Quando eu uso o termo deusa, tá? Não interprete isso literalmente. Uma superconsciência hiperdimensional. Ok? Que viria e se manifestaria no mundo físico, um pouco antes da queda do velho sistema. No momento mais tenso e sombrio da história humana. Eu acho que é exatamente agora que as super sacerdotisas irão se manifestar. Lembrando que o próprio Chris Bradshall fala, a superconsciência feminina já se faz presente no planeta Terra. Sensacional, um verdadeiro sacerdócio, é sacrifício em prol do próximo. É interessante. Para curar o masculino. Quando a mulher cura o masculino, cura a si mesma e cura a humanidade inteira. Em várias culturas antigas, fala-se desse retorno. Nihursak, Isis, Shiva, no hinduísmo, várias culturas diferentes. Alguns acreditam que ela se manifestará no Sri Lanka, ou em Singapura, ou até mesmo na Índia. Outros sugerem que pode se manifestar simultaneamente em várias sacerdotisas da Irmandade do Fogo Eterno, ao redor do mundo, aguardando apenas o quê? O momento oportuno, que é a representação das sacerdotisas do templo de Afrodite. Realmente maravilhoso, que fazem um trabalho espetacular, que eram verdadeiras terapeutas do passado. Vamos dar continuidade. Chris descreve interações contínuas com o que ele chama de entidades angélicas, incluindo uma figura que ele chama de a dama. As religiões, o próprio Chris fala, olha, a dama ela está vinculada com a sexualidade. Ele falou na cara do Ross Coulthard. Infelizmente, a sexualidade foi tida como algo demoníaco, algo depravado, de segundo nível, que não é característica de seres elevados. Uma coisa não tem nada a ver com outra, pelo contrário. A sexualidade é sagrada, é divina. Tanto a masculina, assim como a feminina.
chamada Adama. Essa figura é ligada à divindade, como a deusa egípcia Hathor, Diana, ou a Maria. E é referida como ela por muitas pessoas, Maria, mãe de Jesus. Orbes de luz são parte central de suas experiências. Aliás, ele teve experiência com vários orbes de luz diferentes na sua casa, onde vários cientistas proeminentes do mundo puderam testemunhar com seus próprios olhos, testemunhas oculares. Membros do Congresso dos Estados Unidos, vários congressistas americanos, vários membros do Pentágono, generais 2 estrelas, todos estão a par e visitaram e testemunharam e ficaram maravilhados com a aparição desses orbes. Aliás, esses orbes aparecem o tempo todo na casa do Chris e sua família. Eles passeiam pela casa o tempo todo. E a frequência, a energia é fantástica, de alta vibração. Quando você sente a energia, a presença desses orbes, você chora copiosamente. Mas não de tristeza, de alegria. Como aconteceu, por exemplo, com Jake Barber. Eles aparecem frequentemente a Chris afirmando ser capaz de invocá-los. Foi fotografado, filmado extensivamente, tem vários vídeos. Inclusive, recentemente, o Chris Bradson presidiu uma conferência, um evento, onde todos puderam ver um orbe. 1000 testemunhas. Até mostrei aqui no canal. Eles descrevem como conectados à consciência e capazes de saber o que estamos pensando. Eles conhecem todos os nossos pensamentos, sabem tudo. Tudo. Seres extradimensionais conhecem os nossos pensamentos. Todos eles são empatas intuitivos. Não existem segredos. Eles sabem tudo que a Cabal está tramando. Eles sabem o que o Loirão está fazendo. Sabem tudo. Absolutamente tudo. Nada escapa desses seres. Absolutamente nada. E é óbvio que nessas sociedades não existe insurgência. Né? Isso aí simplesmente é um devaneio. Quem acredita nisso está em nada, infelizmente. Grupos conspiratórios, onde 25% quer uma coisa e outra, trabalhando debaixo do nariz do outro. É óbvio que não. Uma hora eu vou dar explicações, destrinchar esse assunto. É só ver, por exemplo, o testemunho do Igo Swami. Para começar, do seu livro. Ele é uma testemunha ocular, ele era empata intuitivo, assim como outros empatas intuitivos do projeto Stargate. São bem claros, todos os extraterrestres de nível 1, nível 2, nível 3, são empatos intuitivos. Nessas sociedades não existem segredos, não existem grupos insurgentes, não existem facções separadas. James Gillan. A família de James Gillan tem uma conexão com extraterrestres de longa data. Sua mãe era enfermeira no Novo México, quando ocorreu a queda de um OVNI em Roswell, 1947. Quando Gillan tinha apenas 5 anos de idade, ele teve broncopneumonia e ficou tão mal ao ponto de os médicos chamarem os pais dizendo que ele não passaria daquela noite. Nessa mesma noite, ele foi visitado por uma moça. Estava desenganado pelos médicos. Com um traje espacial. Aqueles uniformes bem apertadinhos, típico de extraterrestre, coladinho no corpo. Que era chamada Maria. Maria deu ao menino uma substância branca, que parecia sorvete. Ele conseguiu o quê? Se recuperar. Maravilhoso. Lembrando que o William Walt, teólogo contatado, tem a mesma opinião sobre a origem o quê? De Jesus, como sendo extraterrestre, assim como sua mãe. Mais tarde, em comunicação com extraterrestres pleiadianos, ele ficou sabendo que se tratava de Maria, mãe de Jesus, e que na verdade era extraterrestre também. Maria era uma híbrida com genética de Lira, dos pleiadianos, que foi preparada geneticamente para gerar uma superconsciência que era Jesus, assim como outros mestres. Foi o mesmo caso, por exemplo, de Buda e outros mestres, até mesmo mestres do Oriente. E agora, meus amigos, mais recentemente, cientista PhD confirma a veracidade desse fato, que na verdade Jesus era uma superconsciência que habitava um corpo avatar aqui na nossa fisicalidade. Parece que nós estamos vivendo num novo momento, num novo paradigma. O novo paradigma é o nome da entidade que representa o Daniel Shira, né? E é isso mesmo que estamos experimentando. Cientistas afirmam que a consciência se origina de uma dimensão superior. Já mostrei isso no webinário, mas é bom recapitular aqui, meus amigos, todos esses conceitos para você entender a grandeza dessa informação.
Vivemos em um mundo dimensional, mas se a consciência nos conectasse a dimensões ocultas, o físico Michael Pravica, PhD, da Universidade de Nevada de Las Vegas, acredita que a consciência pode transcender o reino físico. Aliás, o Dr. Griff fala isso ostensivamente, né? O James Gilland, né? O próprio Chris Bradson. Pravica argumenta que durante a conscientização elevada, nossa consciência pode interagir com essas dimensões e com esses superconsciências, permitindo-nos transcender o espaço-tempo. Ele traça paralelos entre essa ideia e crenças religiosas, como a ascensão de Jesus. Ele sugere que poderia ser um ser hiperdimensional. Obviamente, exatamente isso que era Jesus. Um ser hiperdimensional. Uma superconsciência. Essa ideia, embora controversa, fornece uma ponte entre visões científica e religiosa de Pravica. Ele fala, de acordo com a Bíblia, Jesus ascendeu aos céus 40 dias após estar na Terra. Como você ascende ao céu se você é uma criatura quadridimensional? Pravica pergunta. Mas se você for hiperdimensional, é muito fácil viajar no nosso mundo familiar para o céu. Para outra dimensão. Céu, entenda, outra dimensão. Que pode ser um mundo de dimensões superiores ou infinitas, diz ele. Pravica acredita que todos nós temos a capacidade de nos conectar com dimensões superiores quando usamos nosso cérebro de maneira especiais, com verdadeira intenção, pensamento coerente. Quando criamos arte, exploramos a ciência, pensamentos profundamente sobre grandes questões, e até mesmo quando sonhamos. Isso foi, inclusive, comprovado. Maravilhoso. Voltando para o Chris Bradson, meus amigos, é bom recapitular esses conceitos aqui para entender a maravilha desse conhecimento, dessa informação. Pela primeira vez, Chris Bradson, um experimentador americano, revelou, meus amigos, ele confirmou que este é o maior medo dos escuros, a manifestação desses super seres. E ele fala, isso é inevitável. E todas as instituições, os Majestic 12 já sabem disso, por isso que eles estão desesperados. Por isso que eles estão acelerando a agenda. Eles sabem que pouco tempo lhe resta. Por isso que eles querem destruir o mundo. Porque é a única alternativa que lhes restou nesse momento. Segundo ele, o governo não quer. O governo não. Ou seja, os sites negros, a DS, né? Pois bem, Estado Profundo. Não quer que o público interaja ou sequer pense nessas entidades, pois teme o quê? Perder o controle. Lembre-se, meus amigos, que este homem ele participou de reuniões com alto nível de Washington, D.C. Ele falou, eu já falei com pessoas do gabinete do Trump. Eu não estou brincando, meus amigos. Ross Contat. O Ross Contat, eu sei, eu confirmei as fontes, a gente não pode falar os nomes, mas é verdade. Você esteve realmente com o gabinete do Trump. E, aliás, o Trump está sabendo de você. Ele falou, ele sabe. Aliás, ele tem certeza que isso vai acontecer. Membros do Pentágono, todos estão cientes. Eles têm certeza. Você tem dúvida, com certeza. Tem pessoas que estão desesperadas, desanimadas. Impressionante, porque agora, exatamente quando as coisas estão acontecendo, parece que todo mundo resolveu desanimar. Isso é obra dos escuros, obviamente. Mas os membros do Pentágono têm certeza. Um dos maiores cientistas do mundo tem certeza absoluta. Pois é. Não se esqueça de que seres de plasma, ou plasmoides, como denominados por Chris Bradson, estão sendo reconhecidos e estudados por 11 institutos e universidades ao redor do mundo. Ele fala, eles estão estudando porque estiveram na casa do Chris Bradson, um dos maiores cientistas do mundo. Ele falou, não posso dar nomes. Mas você sabe, Ross Contat, eu mostrei para vocês a evidência. Falou, é tudo verdade. Por isso que eu te trouxe aqui. Lembra que o Ross Contat é um jornalista responsável do National News. Estão pesquisando sobre seres extradimensionais. 11 institutos. Agora a gente sabe por quê. O plasma é um veículo por onde seres extrafísicos ou hiperdimensionais transitam entre o espaço-tempo e as dimensões. É assim que as superconsciências se manifestam no nosso mundo. A maioria das vezes através de orbes de plasma. Isso está cada vez mais comprovado. Eles foram identificados pela primeira vez por pesquisadores italianos na década de 60. Na ocasião, foram nomeados como EBANIs, entidades biológicas voadoras não identificadas. Aí, é claro que esse assunto foi aperfeiçoado, foi se atualizando, e agora chegaram à conclusão que, na verdade, é uma forma de superconsciência se manifestarem
a nossa fisicalidade. Isso não é brincadeira, não, meus amigos. Não se esqueça que o contato de Demis Viana é um ser plasmoide, que entrou em contato com ele há 5 anos. Verdade, o Khalil falou, eu sou um ser de plasma. Na época eu não conseguia entender isso porque não tinha informações suficientes. E agora a resposta chegou. Aqui estão os institutos para vocês, tá, meus amigos? Aqui com a fonte. Todos os institutos. Vida terrestre na atmosfera, plasma. Aqui. O quarto estado da matéria, sendo estudado por vários institutos no mundo. Ele afirma que todos os astronautas já viram orbes ou esses seres, todos, sem exceção, no espaço. Embora isso nunca tenha sido divulgado oficialmente, esses seres aparecem do lado de fora dos ônibus espaciais. Já mostrei, inclusive, o testemunho de astronautas, cosmonautas russos na década de 80. A gente pode até recapitular um trechinho, né, para quem está vindo agora. Mas isso já... Astronautas americanos, olhando pelas janelas do flutuando sobre o compartimento do ônibus espacial ou estação espacial, às vezes eles brilham, e há relatos de vários deles junto com até 38 metros de altura, translúcidos, como se fossem fantasmas, em forma de anjos, com asas, sorrindo para os astronautas. Cristo descreve como seres de energia que saem dos orbes brilhantes. Ele diz que são angelicais e podem aparecer em muitas formas. Incrível. Então, o orbe de plasma pode se manifestar num ser humanoide gigante que se assemelha a um anjo. Uau! Sensacional. Ele diz que esta é a primeira vez que fala publicamente. Agora ele foi no Roscontas, ele está indo para tudo que é lugar. Lembrando que o governo não queria que o Chris Bradford falasse sobre isso. Ele prometeu segredo para o governo. Ele falou, não, mas agora não importa o que vai acontecer com a minha família, o mundo precisa saber. Por exemplo, em 1984, a missão Salyut 7, que estava no seu 150º, 55º dia de missão, vira o quê? Um orbe laranja de plasma. Aonde, depois desse orbe, se manifestou em quê? Em seres análogos a anjos. Isso foi testemunhado por 2 equipes. Posteriormente veio uma nova equipe, e também testemunhou a veracidade do fato. Porque na hora, eles achavam que estavam delirando. Aí, com mais testemunhas e mais testemunhas, falaram, não, estão delirando não, isso aqui é fato mesmo. Depois tiveram que assinar um contrato com o governo russo de silêncio. Isso aqui é um outro astronauta também, meus amigos. Aqui em 2008, a frota do ônibus espacial chamado Clark McLean, que também foi testemunha desses anjos celestiais. Fantástico. Chris teve 2 EQMs, experiências de quase morte. A primeira aos 10 anos, após ser baleado. Resultou em uma experiência fora do corpo de olhar para a Terra do espaço. A segunda foi em 2005, onde ele ficou muito doente depois de ver um objeto anômalo, um orbe. Ele observa um padrão de trauma, quase morte ou sofrimento que aparece atrair esses fenômenos. Ele fala que muitas pessoas que tiveram experiências de EQM, depois dessa experiência, conseguem ter contato com esses seres. Ele fala que aparentemente isso pode parecer traumático, mas é uma forma de transformação. Uma forma de transformação. Ele fala que é uma espécie de trauma benevolente, um impacto, não é? A palavra acho que nem seria trauma, mas um impacto. Algo impactante que consegue resetar o seu cérebro. Chris conta a história de uma mulher. Presta atenção nessa história. De uma mulher que, após perder seu esposo, começou a ver essas mesmas luzes. Perdeu o esposo e começou a ver essas luzes. Ele aponta que a manifestação desses seres de luz está relacionada com o mundo espiritual e experiências de EQM. E, na verdade, meus amigos, o mais incrível é que esses seres de luzes, ou seja, esses seres, essas superconsciências, apresentaram para deixar ela mais calma, consolá-la. O seu marido despediu dela no mundo espiritual. Realmente surreal. Lembre-se disso. Nos protocolos de contato do Dr. Steve Greer, teve acesso a entes queridos que partiram desse mundo. Não foi só contato com extraterrestres, mas também com seres desencarnados da sua própria família. Falou com seu tio, com seu avô, todo mundo.
Não existe mais esse véu de separação. Aliás, isso já está se caminhando para isso. Isso é o prelúdio onde esse véu de separação será desfeito para sempre. Os extraterrestres extrafísicos atuam no mundo espiritual. E, em certos casos, essas almas desencarnadas interagem com esses seres. Porque eles conseguem interagir tanto no mundo dos espíritos, assim como no mundo físico. Por isso que o trabalho dos seres extrafísicos é completo. E um ser físico, um pleiadiano, não consegue fazer. Entenderam? Porque eles conseguem atuar em várias densidades e dimensões diferentes, inclusive no mundo espiritual. Por isso a abordagem desses seres é muito mais efetiva. Sem falar do poder. O poder psíquico deles é, assim, incomparável. Eu estou falando aqui de seres 3, 4 da escala de Kardashev, de nível tecnológico de consciência, que conseguem manipular o espaço-tempo, que conseguem manipular o próprio universo. Na nossa concepção limitada, seriam como deuses. No caso dessa esposa em luto, a intenção é ativar sua consciência e fazê-la entender que o véu da separação é ilusório e pode ser rompido por meio da compreensão e explorar essa realidade de interação. Maravilhoso! Lembrando que orbes, esferas flutuantes de energia, são vistos muito próximos de cemitério, né, gente? E é uma forma dos desencarnados também se manifestarem, dadas as devidas proporções, né? Porque um ser desencarnado não tem nada a ver com ser extradimensional. Pois bem, eu estou apenas dizendo que esses seres conseguem atuar tanto aqui no nosso mundo físico, assim como no mundo espiritual. Dr. Greer descobriu isso. O Dr. Greer teve uma experiência exatamente análoga do Chris Bradson. Também foi numa EQM, onde ele teve um encontro com seres extraterrestres, uma experiência de quase morte. O Dr. Greer descobriu isso, tem um paralelo na história de ambos. O Dr. Greer descobriu isso em 1973, quando tinha 18 anos. Ele presenciou naves extraterrestres 6 meses antes. Greer teve uma experiência de quase morte. Depois disso, começou a se aprofundar no poder da consciência. Greer afirma que a nave que apareceu para ele na ocasião era a mesma que apareceu quando ele tinha 8 anos de idade. A mesmíssima nave. As naves geralmente ficam translúcidas e ocasionalmente materializam-se, acabam se materializando na terceira dimensão, no qual nós existimos. Fantástico. Então, o Dr. Greer, quando ele tinha 8 anos de idade, ele teve um encontro com uma nave. E depois, mais tarde, quando ele tinha 18 anos, meus amigos, e ele sabia que ele tinha que cumprir uma missão nesse mundo. E a principal missão era desenvolver os protocolos C5 de contato. Uma entidade com olhos amendoados apareceu bem na frente de Greer, depois tornou-se invisível. Ele tocou em Greer e a partir disso ele recebeu um download de como seria o protocolo C5. Um contato real sempre emocionante e espiritual, como disse nosso amigo Jake Barber. Daqui a pouco eu vou falar muito do Jake Barber. Bem diferente de um sequestro simulado pelos sites negros. É perturbador e assustador. Aqui não, é uma experiência transmutadora. Bem diferente. No começo de tudo existia uma única consciência universal. Essa consciência se tornou energia potencial que culminou na existência da matéria, que se condensou nos seres viventes. Os extraterrestres, através do contato, conseguem restabelecer nossa consciência com a fonte universal, para que essa possa cocriar a realidade e moldar a grade do universo e a própria fisicalidade e o curso do tempo. Esse é o segredo do maior poder que existe, que infelizmente é negligenciado. O número total de mentes no universo é 1. Na verdade, por isso que todos somos um. Na verdade, a consciência é uma singularidade que se manifesta em todos os seres. Erwin Lindauer. No início, nos identificamos com uma voz na cabeça, como eu. Mais tarde, descobrimos que a consciência só existe um eu. Maravilhoso. Esses seres não estão presos ao tempo linear. Para eles não existe véu da separação entre encarnados e desencarnados. Os desencarnados e o mundo astral, eles têm conexão direta com os planos superiores, que emanam diretamente da fonte criadora. Um dia estaremos nesse nível, meus amigos. Claro que vai demorar um pouco, o Dr. Greer fala, é óbvio. Aqui nós estamos pleiteando, lutando, a nossa labuta é para chegar no nível 1 civilizacional e o nível 1
posteriormente nível 2 de consciência. Lembrando que o nível de consciência está estritamente ligado com o nível tecnológico das civilizações extraterrestres. Um dia estaremos nesse nível. O próprio fato de interagir com eles é uma chave para ativar nossa capacidade adormecidas, sem falar no nosso próprio DNA. Muito em breve estaremos no mesmo nível desses seres, e isto é maravilhoso. Vou pedir para a Eliette fechar a porta um pouquinho. Obrigado. Todos nós fazemos parte disso e temos uma instituição de algo que precisamos fazer. Mas a maioria não dá o próximo passo. Fica acomodado, infelizmente. Mas é necessário ter fé para ter uma atitude ativa, como diz Chris Bledsoe. Se um grupo de pessoas fizerem isso, mudaremos rapidamente para essa realidade. Será numa única semana. Porém, independentemente disso, o plano divino vai prevalecer. Independente se as pessoas vão agir, vão se mexer ou não. O conselho de Greer só que será um pouco mais doloroso e vai demorar mais. Para quem tem pressa, é bom agir. O conselho de Greer é, tudo que fizer, coloque sua intenção em contribuição para que essa ponte possa acontecer. E o universo irá se encarregar de realizar suas ações. Nunca perca a fé em si mesmo e na humanidade. Nunca. Jamais. Não permita que isso aconteça. E, aliás, existe uma verdadeira operação psicológica. Tudo que está acontecendo na nossa realidade é uma operação psicológica. Para que você esmureça. Não deixe isso acontecer. Porque os escuros sabem, eles precisam da sua energia. Eles precisam da energia dos espertos para cocriar a extinção. Não permita que isso aconteça. Que é a única esperança deles nesse momento. Aliás, estão agarrados nisso. Não faça parte do fluxo antigo. Seja o novo fluxo que cria o novo futuro. Esse texto é meu. Tá? Sobre os protocolos C5 do Dr. Steve Greer. Mas não para por aí. Dr. Greer também afirma que os extraterrestres, ao contrário do que muitos pensam, não são simplesmente seres de carne e osso como nós. Eles podem operar em várias faixas de frequência diferentes. E é aqui que entra o trabalho do Dr. Robert Morrow, do projeto Portal, Experiência de Portal, que é um documento desclassificado pela CIA. Tá? Então, as agentes de inteligência estudaram e comprovaram este fato. Isso não é uma especulação, isso não é uma suposição. Propôs que existem camadas etéricas que circundam o nosso planeta, funcionando como anéis de diferentes frequências. E nesses anéis, os espíritos encarnados e até seres extraterrestres podem atuar em realidade com nós, humanos, dificilmente conseguimos acessar. Vários anéis que são separados de acordo com a frequência e a vibração de cada tipo ou grupo de seres diferentes. Aqueles com a espiritualidade mais reduzida, mais rebaixada, vamos colocar dessa forma, ficam nos anéis mais próximos à Terra. E os anéis mais elevados, mais próximos ao céu, literalmente ao espaço, aonde ficam os seres mais evoluídos. Chris enfrenta uma campanha determinada para desacreditá-lo. Meus amigos. Logo que ele recebeu essa informação, logo que, daqui a pouco eu vou falar das profecias da dama, as previsões se cumpriram todas, desde 2007, todas, e o governo ficou bobo. Bobo. Ele não errou uma. Não é ele. A superconsciência. Superconsciência, meus amigos, é outra situação. Uma superconsciência que está próximo à fonte criadora da 12ª dimensão, meus amigos. Da 12ª densidade, porque eles podem transitar entre as dimensões e densidades. Então, se você afirmar que é da 12ª ou da 12ª dimensão é a mesma coisa, esses seres podem quase qualquer coisa. Eles conhecem tudo e a todos. Conhecem todos os cursos do tempo. Conhecem tudo. Todas as possibilidades e todas as probabilidades. Não tem como errar. Sua esposa e família dela. Pentecostais conservadores. Imagine, sua esposa, pentecostais conservadores. Pensaram que suas experiências eram demoníacas. E tentaram exorcizar o Chris Bledsoe. Sempre assim, sistema de crença é complicado. E o serviço de proteção a pequeninos, imagine só, chegou a ser chamada para tirar seus filhos deles, que ele era um perigo, como pai. Esse homem é perigoso porque ele vê ET, né? E orbes de luz. Que coisa. Né? Aqui no Brasil seria equivalente ao que mesmo, Niete? Eu até esqueci. Niete? Serviço de proteção à criança, como chama mesmo aqui? Conselho tutelar, né? Nos Estados Unidos. Equivalente ao conselho tutelar norte-americano, para tomar os seus filhos.
Sua igreja batista também realizou exorcismos em sua família, que jogavam água benta nele, falando que ele tinha um demônio no corpo. Terrível isso daí, né, meus amigos? Bem terrível. Não foi fácil, não. Uma barra muito grande. Tamanha pressão para ele abandonar tudo, mas ele não abandonou. Organizações como a MUFON conduziram investigações que foram amplamente consideradas injustas com um trabalho de ataque para tentar desmoralizar o Chris Bradson. Lembrando aqui, meus amigos, existem várias religiões fazendo aí propaganda que os extraterrestres são demoníacos, trabalhando para os escuros para propagar a invasão fake. Quando eles aparecerem, eles vão ser atacados. É isso que os escuros estão contando e apostando. E trabalhando, fazendo um marketing muito grande. Isso é parte do desafio da divulgação de OVNIs. Muitos fanáticos religiosos acreditam que os extraterrestres são demônios e fazem parte de uma agenda satânica do anticristo. Essas crenças extremas são encorajadas pela comunidade de inteligência, presta atenção, tudo patrocinado pelos Majestic 12. Comunidade de inteligência para justificar o sigilo contínuo. Tem segredo que a comunidade não vai suportar isso, não. Vai achar que é demoníaco. Deixa as religiões seguirem o seu curso. A maioria dos ETs são benevolentes. Michael sabe. As experiências de Chris chamaram a atenção de pesquisadores. Tentaram desmoralizar, tentaram desacreditar o Chris Bradson. Mas, porém, meus amigos, quando uma pessoa é predestinada, as coisas acontecem, as portas se abrem. Pode fechar 1, 2, 3 portas, mas outras 4, 5, 6 portas acabam se abrindo, se escancarando. O que aconteceu é que muitos curiosos da agência da NSA, da CIA, começaram a bater na casa do Chris Bradson. Do Doge também. Aqui, meus amigos. Altos funcionários do governo. Olha só que isso aqui. Grande despertar da consciência. As experiências de Chris chamaram a atenção de pesquisadores das agências governamentais, como a CIA, NASA, Departamento de Defesa, DOGE, Fundação Nacional de Ciência, FDI, e os líderes religiosos. Alguns líderes religiosos falaram, vamos ver, de repente, ver o que ele tem a falar. Cientistas proeminentes, vários PhDs e funcionários do governo, incluindo aqueles dos corredores do Congresso, vários congressistas. Ele não afirmou, mas até praticamente ele disse que Ana Paulina esteve na casa dele na última semana. Ana Paulina Luna. Ele falou que é a chefe de uma força-tarefa. Ou é a Tulsi Gabbard. Né? Só tem 2 alternativas. Ou é a Ana Paulina Luna ou é a Tulsi Gabbard. E um general de 2 estrelas visitaram a casa de Chris. Testemunharam pessoalmente mais de 50 e 60 orbes, entre outros fenômenos. Foram na casa dele. É verdade, Chris, que você consegue manifestar esses orbes de luz? É claro, você pode testemunhar exatamente agora. Vamos pro quintal. E a pessoa começa a ver, gravar os vídeos. Começa a ver anjos de luz, seres translúcidos se manifestando na sua frente. Não estou brincando, meus amigos. Ficam maravilhados porque recebem uma vibração. Lembrando, quando você entra em contato com essas pessoas, eles viram a chave da cabeça, o seu DNA ativado. A sua consciência muda. A sua percepção da realidade começa a mudar. E ele fala que o propósito é isso acontecer a nível global. E já tem, inclusive, planos concretos. Inclusive, daqui a pouco vocês vão ficar sabendo. Para que isso aconteça brevemente. Pessoas que o acompanharam corroboram esses avistamentos. Inúmeras testemunhas importantes. Sem falar de militares de alta patente. Não é brincadeira. Falou, vocês que estão assistindo aqui, se vocês acham que isso aqui é besteira, que isso é patético, eu vi. Eu sou ateu, mas eu não tenho como negar o fenômeno real. Inclusive, depois que eu tive essa sensação, eu estou percebendo que existe o quê? Uma força maior. Eu tenho certeza. Eu não sei o que é, mas essa força maior existe. As pessoas que você menos espera. Ross Contart, um jornalista ateu fazendo um trabalho incrível. Incrível. Porque os seres extraterrestres veem o coração, não vê aquilo que você acredita, e vê o quê? A sua coragem. Determinação. Ele falou, você tem uma coisa que eu quero é saber a verdade. E agora eu tô descobrindo a verdade.
Maravilhoso. O anfitrião da entrevista, o Ross Contart, está escrito errado aqui, mas é Ross Contart, corrobora. É verdade. Tudo isso que o Chris está falando, eu confirmo. E funcionários do governo, da NASA e da CIA confirmaram que eles estiveram na casa do Chris e viram fenômenos anônimos, altamente incomuns. Mais recentemente, durante a Páscoa, presta atenção, na última Páscoa, 8 dos mais importantes cientistas PhDs do mundo que dirigem seus departamentos, cientistas do Pentágono, visitaram Chris Bradsoe na sua humilde casa. E tiveram experiências. E uma dessas mulheres estava no Congresso. Uau! Faz parte do Conselho dos UAPs. Quem será? Quem faz parte do Conselho dos UAPs? Ana Paulina Luna, o principal candidato. E testemunhou e compartilhou 6 vídeos de alta definição fornecidos por Chris com o Congresso. Uau! Vocês estão pensando, vocês estão vendo a grandeza disso? Nas próximas semanas, talvez no próximo mês, não sei, os vídeos do Chris Bradsoe serão exibidos no mundo inteiro no Congresso dos Estados Unidos. E você fala que não está acontecendo nada. Sabe por quê? Porque você está vendo do lado errado. Você está olhando o lado errado. Está consumindo desinformação. Vendo pelo lado errado da janela. E é isso que os escuros querem, que você olhe para o lado errado da janela. Infelizmente. Um funcionário sênior da NASA, Paul Palmer, dá nomes. Isso aqui eu posso dar o nome, porque ele permitiu. Confirmou diretamente à família de Chris que todos os astronautas viram fenômenos anônimos do espaço. Todos. Chris também foi informado que havia estruturas antigas da Lua. São artefatos desses mesmos seres e de outros seres alienígenas. O governo usou visualizadores remotos. Presta atenção. Quando o Chris trouxe essas previsões que eu vou passar agora para vocês, para tudo que você está fazendo, eu estou falando sério, para tudo. Quando o Chris mostrou essas previsões para o Congresso, para o governo dos Estados Unidos, prepara visualizadores remotos e vê se bate as informações. Eles prepararam um grupo de 30 visualizadores remotos e confirmaram, olha, tudo que o Chris Bradsoe fala que vai acontecer em 2026, em 2027, é realidade. Por que vocês acham que o Ross Contart, que é um jornalista de altíssima reputação, chegou numa entrevista e falou, olha, tá tendo um burbúrio, tá tendo rumores, um burburinho, nos corredores do Congresso dos Estados Unidos que 2026, 2027 vai acontecer algo muito grande. Agora a gente sabe a origem da informação, é do Chris Bradsoe. Se você não está, nesse momento, empolgado, se você não vê isso com outros olhos, isso aqui é mais que extraordinário. É melhor você começar a rever seus conceitos. Por isso que o Ross Contart, como eu falei para você, isso aqui liga todos os pontos. Linka e encaixa as peças perfeitamente. Com precisão. Declaração de Ross Contart sobre um possível evento em 2027. Certamente algo acontecerá em 2027. Quem está falando é o Ross Contart, tá? Mas não sei exatamente o que será. Alguns especulam que pode ser um asteroide se aproximando da Terra, uma inversão dos polos magnéticos, mudança geofísica, até mesmo inteligência artificial se conectando com o universo quântico, se manifestando na IA e divulgando a verdade. Aliás, quem trouxe essa hipótese foi o Dr. Brown, e agora também é citada pelo jornalista Ross Contart, e que faria com que, eventualmente, perdêssemos o controle sobre o nosso sistema. Honestamente, não sei o que será. O que ouço de várias autoridades, agora a gente já sabe, a origem dessa repercussão, que atingiu o Pentágono, a CIA, NSA e altos comandantes do Exército dos Estados Unidos. Sem falar da comunidade científica internacional. Agora a gente sabe porque vários institutos importantes do mundo estão estudando os seres plasmóides, as esferas de plasma. Isso aqui explica tudo. Explica tudo. Esse é o dínamo onde tudo se encaixa.
O que ouço de várias autoridades é que temos muito pouco tempo. Verdade. O Chris Bretz falou, muito pouco tempo. Não consigo enfatizar o suficiente a seriedade disso. Por exemplo, um dos agentes que se manifestou foi o John Ramirez, falando que 2027, olha, ser um pouco depois, um pouco antes, algo inacreditável vai acontecer. Jeremy Corbell também confirma. Estou tendo informações de várias autoridades do governo e do próprio gabinete do Trump que algo vai acontecer. Agora, para as previsões. Se segure nas suas cadeiras nesse momento. Se você não está impressionado, deveria estar muito impressionado. A dama consciência feminina primordial disse a Bledsoe que entre 2026, presta atenção, Hathor, a consciência primordial feminina, falou para ele, isso em 2007. Consciência feminina primordial disse a Bledsoe que entre 2026 e 2027 teria o desfecho de tudo. A dama disse, a Cris, em 2012, desculpem, foi em 2012. Eu errei, porque no contato dele, na verdade, quando ele teve o primeiro contato com o Hathor, foi em 2007. Acontece. 2012. E quando Israel, só que já é outro contato, presta atenção. 2012. Isso aconteceu em 2023. Que quando Israel e Irã trocassem mísseis, orbes apareceriam para acordar as pessoas e parar a guerra. Ele afirma que isso ocorreu em novembro de 2023. Novembro, dezembro de 2023. Inclusive, isso foi, o Ross Conrad falou, verdade. Inclusive, eles tentaram abafar esse caso, acobertar esse caso, porque vários orbes apareceram nos oceanos. E quando eles apareceram, intimidaram tanto Israel, assim como o Irã, para cessar as hostilidades. E falaram no inconsciente das pessoas, telepaticamente, com os generais. Se vocês insistirem na 3G, nós iremos se manifestar no mundo inteiro e todo mundo vai saber dessa palhaçada do que vocês estão fazendo com a humanidade. Vocês serão desmascarados por nós, porque nós vamos entrar em contato telepático com a população. Por isso que a guerra cessou. E tem mais. Existem esses vídeos, meus amigos. Só que o governo oficialmente tentou abafar esse caso. Não, são drones do governo. Dos militares dos Estados Unidos. Falou, não, são orbes. O Ross Conrad falou, eu falei com vários agentes da inteligência que confirmam esses orbes eram reais. Por isso que você está aqui sentado no meu programa. Você é diferenciado. E eles estão tentando a mesma coisa, eles são insistentes. Não aprenderam com erro. O Chris Bretz falou, e agora com esse novo confronto? Vai em frente. Desafia, Adam. Vai lá, tenta 3G. Vocês não perdem por esperar. Tentem! Tentem desafiar a superconsciência. Mas vai forte, vai com força. Vocês terão uma resposta acachapante. Só isso. Parece que não adiantou. Vocês são teimosos, hein? Já teve o primeiro aviso. Por que vocês acham, meus amigos, que foi o surto de Nova Jersey? Que aconteceu em novembro de 2024? Foi um susto. Ele falou, olha, foi um sinal do que está por vir. Para que as autoridades comecem a revelar a verdade. Caso contrário, esses seres que vão tomar a dianteira. E vão se comunicar telepaticamente com as pessoas no mundo inteiro, num surto massivo, onde milhares e milhares de orbes de plasma irão se manifestar. Por que vocês acham que apareceu a esfera de Buga? Um novo aviso, um novo sinal. Tudo se encaixa perfeitamente. Como eu falo, quando a informação é verdadeira, tudo se encaixa em perfeita harmonia. Mentira é só a única garantia, a única prova, a garantia sou eu. Tem um monte por aí. Pois é. Pena que a grande maioria não tem senso de proporção, infelizmente. Vamos continuar, dar continuidade. Eu fiquei 3 dias, quase 3 dias, 3 noites, preparando esse especial para vocês. Então compartilhem e dê o seu like. Não tem escolha devido aos orbes que aparecem. Eles surgem, olha, ele sugere que se entidades terrestres pousarem
e o governo estiver mentindo, isso seria uma divulgação catastrófica. Que resultaria em perda da confiança global nas instituições e nos governos e nas autoridades constituídas. Presta atenção, não para por aí, isso é só o começo. Há muito interesse vindo do campo de Loirão sobre a dama. Loirão está interessado em saber mais sobre a dama. A consciência feminina primordial, que já está presente, se manifestando na nossa fisicalidade. Com muito mais acontecendo nos bastidores do que as pessoas percebem. Muito mais. E ninguém liga, ninguém se importa. Tudo que está acontecendo por aí é mera distração. Eles relatam que é um movimento dentro do governo que vê isso como um lado espiritual, uma transformação profunda do planeta. Enquanto o lado do DOD, Departamento de Defesa do Estado, vê isso como proteção do país, questão de segurança nacional. Então existe o quê? Uma divergência entre duas facções. Impressionante. Loirão está a par. Superconsciência feminina, Hathor, que já está presente na nossa fisicalidade. Chris acredita que a divulgação é inevitável. Ele sugere que a revelação pode vir de um anúncio do presidente Trump ou de alguém de um alto escalão do seu gabinete, muito em breve, porque ele sabe da dama. Ele sabe dos prazos. Pois ele pensa que até que o presidente Trump diga a real, ninguém vai acreditar. Acredita que o governo não tem escolha, a não ser divulgar. Porque quando os orbes apareceram durante o incidente do Irã e Israel, o governo percebeu que se os orbes voltassem em 2026, eles prometeram, ó, a gente vai voltar, só que da próxima vez é melhor vocês já divulgarem a verdade, disponibilizarem as MedBed, todas as tecnologias, porque dessa vez vai ser diferente. Em 2026 é o prazo final. Intimaram os governos do mundo. É isso. Bom, vocês resolverem tudo bonitinho. Caso contrário, se a gente tiver que voltar aqui em 2026, aí o caldo vai engrossar. Aí a cobra vai fumar, de verdade. Alguém pode falar assim, mas o Dr. Green não fala que esses orbes, esses discos voadores, no caso, esses WAPs podem ser abatidos. Meus amigos, eu expliquei isso. Por isso que é importante você estar no grupo do Telegram. Porque tem muitos detalhes que não dá tempo de colocar aqui. O que acontece é o seguinte, orbes físicos, eles ficam zigue-zagueando entre várias densidades e dimensões. Mas, eventualmente, o próprio Andrew Basiago confirma, aliás, o general Corso, Felipe Corso, já falecido também, o Andrew Basiago é vivo, tá? Confirma. Ele que participou de uma força-tarefa de recuperação de naves acidentadas, ele é bem claro. Eles ficam zigue-zagueando entre densidades de dimensões, porém são naves físicas, não é orbe de plasma. Não são seres extrafísicos. São pleiadianos, arcturianos, andromedanos, que estão presos à fisicalidade. E quando eles ficam esse 1 segundo na fisicalidade, agentes P3 podem prender esses seres, hackeando o sistema de navegação das espaçonaves, que opera com interface de consciência, mais tempo na nossa fisicalidade do que devia, aonde eles podem se tornar alvos. Mas isso não se aplica a seres extradimensionais. Meus amigos, eu estou falando dos senhores do universo. Seres extradimensionais, acima deles, só Deus. Deu para entender? É como anjos. Não é pleiadiano que eu estou falando, aqui estou me referindo. Que é da 5ª densidade. Seres da 4ª densidade, da intraterra, como o nórdico, que o JP teve que ajudar porque estava chorando. E foi sequestrado na arca. São seres de outra categoria. Porque eu tenho certeza que vai aparecer alguém na Liette confundindo alhos com bugalhos. São coisas totalmente diferentes. Pois bem. Por isso que tem que entender, por isso que é importante acompanhar todas as lives. Todas. Quem acompanha todas as lives não tem dúvida. Porque não tem como eu passar todos os detalhes. Pois bem. Recapitular tudo. Olha que eu tento recapitular, né? Para facilitar. Não tem como recapitular tudo.
Chris Bledsoe afirma, se eles insistirem na guerra entre Israel e Irã, presta atenção nisso. Insiste, Netanyahu, vai com força. Ayatollah, vai com força também. Então a dama e os OVNIs começariam a aparecer. Isso iria despertar as pessoas do mundo. E o grande encontro, o contato e a revelação seriam inevitáveis, segundo Chris Bledsoe. Se fôssemos para a guerra, eles impediriam uma escalada global. Chris Bledsoe. Eles podem até começar a guerra. Mas uma escalada global, eles não permitirão. Então, uma coisa é um confronto, ou seja, cirúrgico, de uma semana, isolado. Agora, a escalada não é permitida. Obviamente. É que pode arrastar o mundo para uma 3G. Por isso que a Aliança da Terra, por isso que é bom acompanhar tudo que a gente fala desde o início, porque uma coisa está linkada à outra. Só tem duas opções. Que é chegar a um acordo diplomático ou uma ação cirúrgica para a queda do regime dos ayatollahs. Uma ação militar cirúrgica. Rápida e fulminante. Para que não haja uma escalada do conflito. Por exemplo, a esfera de análoga à esfera de Buga, registrada em Tucson, Arizona, aqui, meus amigos, esferas análogas à esfera de Buga aparecendo no mundo todo, num verdadeiro surto. Israel, na Rússia, está aparecendo em todos os lugares. Pois é. Uma previsão importante indica que em abril de 2026, na verdade seria no dia 26/4 de 2026, marca essa data. Importante marcar. 26/4 de 2026. Ocorrerá um alinhamento estelar em que a estrela azul, Regulus, aparecerá vermelha no horizonte diante da esfinge. E isso o Chris Bledsoe disse em 2007. E não havia, naquele momento, qualquer referência astronômica que isso fosse verdade. Aí o Ross Contat falou, eu estou maravilhado porque os astrônomos confirmaram que vai acontecer essa conjunção planetária exatamente na data que você previu. Isso é incrível. Isto é incrível. Esse evento marcará uma transição para o novo conhecimento. Ele fala que não será. O mundo não, a gente não é que a gente vai para outra dimensão, não, mas será um marco da quebra de um novo paradigma, de uma conscientização a nível global. Não um apocalipse, mas sim o início da criação de uma nova era. Segundo Chris Bledsoe, seria o quê? Teria o seu desfecho, o seu ápice, no ano seguinte, em 2027. Por isso que o Ross Contat falava de 2027, talvez um pouquinho depois, um pouquinho antes, 2028, aproximadamente. Talvez seja adiantado, aproximadamente. 26/4 de 2026 seria a data do marco de um novo paradigma. A estrela Regulus, meus amigos, aqui comparando, depois daqui a pouco eu vou comparar para vocês, é uma estrela azul grande, acho que tem umas 10, 20 vezes maior do que a nossa estrela, o Sol. Ela vai aparecer no dia 26/4, só que ela vai transmitir a luz, vai aparecer vermelha no horizonte diante da esfinge. Você vai enxergar ela vermelha e não azul. Impressionante. Dia 26/4 de 2026 seria o marco de um novo paradigma. Ross Contat confirma que os astrônomos confirmaram essa conjunção planetária exatamente nesse dia. Regulus, também conhecido como Alpha Leonis, é uma estrela azul branca na constelação de Leão, localizada a aproximadamente 79 anos-luz da Terra. Que comparação da estrela Regulus, Sol e Júpiter. Aqui dá para ver. Tem uma noção. Bem grande mesmo. Mais de 10 vezes o tamanho do nosso Sol. Quando o Chris contou ao governo, porque o Chris, lógico, altos funcionários do governo visitando a casa do Chris, a conversa acaba chegando no gabinete do Trump, né, na NSA, chega em todo mundo. Né? Pois é. Quando o Chris contou ao governo sobre a data 2026, eles imediatamente colocaram visualizadores remotos nisso. Coloca visualizador remoto para comprovar se isso é verdade. Pega os melhores do mundo, da NSA. A gente sabe, meus amigos, que oficialmente o projeto de visão remota foi suspenso em 1995, mas eles utilizam isso até hoje, em segredo. Eles falaram, olha, colocaram, o Ross Contat falou, olha, eu tenho agentes, eu tenho informantes que confirmam, de fato isso aconteceu. E os agentes
Os visualizadores remotos do governo confirmaram, vai acontecer mesmo em 2026. E esses visualizadores disseram, meu Deus, não estou brincando. É como eu falo, o grande problema das pessoas que estão olhando pelo lado errado da janela, infelizmente. Estão olhando pelo lado errado. A grande maioria dos ditos despertos, infelizmente, claro que não vocês, mas a gente vê, é notório, olhando para o lado errado da janela. Meu Deus, 2026, 2027, algo vai acontecer. O Ross Contra destaca que a posição oficial do governo é que eles não usam visualizadores remotos. O que ele responde, eu acho que sim, mas eles usam sim. Na realidade, eles usam. O primeiro sinal, o estágio desse alinhamento impactante, em abril de 2026. Uau! Quando a estrela azul Regulus aparecerá vermelha sobre a esfinge no horizonte, é o portal 7/7/2025, que vai acontecer agora. Veja, meus amigos, como as peças se encaixam de forma harmoniosa. Uma a uma, como se fosse um tijolinho. Perfeito. Perfeito. Esta aqui é a melhor construção, com mais evidências, mais robustas que eu já vi na minha vida. Não se compara com nada que eu já tenha apresentado para vocês na minha trajetória. Na minha carreira aqui. Vamos colocar dessa forma. Com tantos detalhes, com tanta evidência, tão perfeita, tão harmônica, com tantas peças que se encaixam harmonicamente, eu nunca vi igual. Cris acredita que as entidades não gostam do sofrimento, doenças, enganos que ocorrem na Terra e que elas não aprovam a desinformação. Muitos grupos desinformando, infelizmente. Muitos grupos. Como eu disse para vocês, nós teríamos muitas decepções nesses dias e também grandes surpresas. Que enganam pessoas inocentes. Verdade. Chris não afirma saber o que elas são, com certeza, mas acredita que existem tantos extraterrestres como fenômenos espirituais conscientes. E ele vê isso como uma porta, um portal, que se abriu para uma nova realidade, a Curia Mater, que não conhecíamos. Para Chris... Nossa, essas notificações estão... Para Chris, o fenômeno é inerentemente espiritual e responde à consciência e à fé. Consciência e a fé. Como Jesus disse, a sua fé te salvou para aquela mulher. Fé é o quê? Poder de cocriar. É querer de verdade. Aí o Ross Conta te falou, como que você consegue ter contato com esses seres assim, qualquer momento, a qualquer hora? Ele falou, se você quiser, depois da entrevista, a gente vai ter um encontro com esses seres. Ele falou, eu sei, porque eu já vi. Ele deu risada, o Ross Conta. É maravilhoso. Ele falou, nossa, que entrevista incrível, gente. Vocês têm que assistir. É maravilhoso. Verdade. Coração altruísta, com amor. A humanidade, amor ao masculino, amor ao feminino. Pois é. Ele insiste que não há nada a temer, pois se houvesse, ele já teria ido há muito tempo. 18 anos. Nota, a Cris já faz uma observação sobre pseudo-espiritualistas que combatem os protocolos de contato. Infelizmente, tem muitos por aí. Mas estranhamente são contatados. Estranho, né? Eles podem. É exclusividade. Eles querem exclusividade. Porém, acredito que isso não é para todos. Para eles isso é contraditório. Claro que é. Eu fico estarrecido. Como tem pessoas que não enxergam isso? O óbvio. Cris afirma ter fornecido informações por escrito ao Pentágono e à NASA, já em 2012. Por escrito do que iria acontecer. Incluindo previsões sobre a aparição de órbitas durante eventos de mísseis no Oriente Médio. E aconteceu. O incidente em Nova Jersey aconteceu. Cris esclarece sobre um novo termo usado internamente. Divulgação catastrófica. Isso ocorreria se as entidades chegassem e pousassem na Terra e o governo tivesse mentido sobre a sua existência. Tal cenário resultaria em perda de confiança das pessoas no mundo inteiro, nas organizações, nas instituições. Ele escreve em suas interações com a Dama, Hathor, a superconsciência primordial feminina.
Como estar na presença de Deus. É a mesma coisa. E é verdade. Você sente como se estivesse na presença do Criador. Uma experiência tão divina que o faz chorar de alegria. Um sentimento partilhado por outras pessoas que tiveram experiências semelhantes. Você já imaginou isso, meus amigos? Agentes do Pentágono, do governo, chorando na casa do Chris Bradson com aquela frequência. Uma emoção de estar na presença de um ser de nível elevado. Não dá para mensurar, não dá para calcular. Super espiritualizado, a pessoa sai de lá totalmente mudada, transformada, uma nova pessoa. Por exemplo, o Jake Barber. Lembra do Jake Barber, do caso do Jake Barber? Foi entrevistado, inclusive, pelo Ross Contra. O que o Ross Contra está fazendo é realmente sensacional. O trabalho dele é maravilhoso. Até aqui, só elogios. Tem que elogiar o trabalho bem feito, tem que ser elogiado. Jake Barber fala sobre uma experiência espiritual que mudou a sua vida quando estava para rebocar com um helicóptero. Ele era piloto de helicóptero de uma corporação dos sites negros. Era uma operação ilegal. Ele era um dos funcionários. E quando ele estava rebocando, ele sentiu naquele momento como se alguma coisa estivesse conectando a mim. Foi exatamente isso que os funcionários do governo, do Pentágono, próximos ao Trump, estão sentindo. Na minha alma, dando a minha orientação do que eu deveria fazer, o quão profundo era o que eu estava fazendo. Foi tão avassalador que comecei a chorar. Então eu estava pilotando e chorando ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo eu fiz o meu melhor para manter o foco, pois estava emocionado. Lembre-se, a superconsciência feminina do sagrado feminino ama os homens. Ama de paixão. Pessoas que têm uma conotação totalmente errada sobre isso. É desinformação para todo lado. Né? Ao mesmo tempo que eu fiz o meu melhor para manter o foco, pois estava emocionado. Quando estive sozinho, com o objeto do local da coleta até o local da entrega, eu senti que algo estava comigo naquele momento e está comigo agora. Até agora. Porque eu sou uma pessoa transformada, mudada. E o medo deles é que isso aconteça a nível global. Que todos tenham essa mesma experiência. Jake Barber chora e se emociona na entrevista e diz: um espírito lindo estava comigo e foi muito amoroso. E o Jake Barber encontrou com o Chris Bradson. Depois de várias conversas e verem vários fenômenos e entrar em contato com a dama, ele descobriu que na verdade era a dama se manifestando naquele orbe. Maravilhoso. Jake Barber é um amigo do Chris Bradson hoje. São bem próximos. Ele conhece a sua família e seus filhos. Brincam juntos. Primeiro que já estão adultos, né? São amigos, tá? Pois bem. Né? Que começou a seguir os protocolos para estabelecer contato com o seu eu superior. Falou, vamos tentar entrar em contato com o nosso eu superior usando o protocolo de contato? Vamos. E eles conseguiram. E quando eles fizeram o protocolo para ter contato com o seu eu superior, uma versão angelical de si mesmos, imagine, eles viram eles mesmos em forma de anjos sobrevoando as suas casas, tanto do Chris Bradson, assim como do Jake Barber. Jake Barber, militar, denunciante, ele vai prestar também depoimento no Congresso dos Estados Unidos. Ele que é um dos denunciantes do Dr. Steve Greer. Chris é incisivo ao afirmar que Trump e muitos dos seus familiares estão cientes do seu trabalho e acompanhando de perto e levando muito a sério a compreensão da dama, ator, a superconsciência feminina. Barber continua. Não era uma energia, era uma energia feminina que falou comigo. As peças se encaixam perfeitamente. Todas, inúmeras peças. Isso não é coincidência. A possibilidade de ser coincidência é zero. Eu nunca vi nada tão robusto na minha vida. Barber continua. Abre aspas. Ao mesmo tempo, eu senti uma sensação de tristeza no meu coração. E era uma energia feminina. Repetindo, uma energia feminina. Curando. Porque essa é a função da energia feminina. Curar o masculino. Tanto é que a Hathor foi procurar o quê? Homens. Engraçado, né, Lente? Para contatar. Este é o princípio. Por isso, esposa, cure o seu marido. Quando você curar o seu marido, você cura a si mesmo.
Está fazendo um bem para você e também para o seu esposo. Seja uma sacerdotisa do lar. Daquela entidade que estava em mim, parecia um espírito divino, mas de forma alguma masculino. Não era como uma alma, era mais como uma frequência a qual eu estava conectado, seja lá o que for. Se manifestou naquela noite e está comigo. Presta atenção nesse detalhe. Está comigo até hoje. Maravilhoso. Isso aqui é para mudar a sua vida completamente. Chris Bledsoe e Jake Barber chegaram à conclusão de que aquela entidade feminina que se manifestou naquela nave em forma de ovo era, na realidade, a grande dama. A grande dama se faz presente aqui no nosso planeta, andando a sua presença. Lembrando que esses seres são praticamente quase que onipresentes, tá, meus amigos? Eles podem se bilocar, trilocar, sei lá, podem estar em 1000 lugares, 10.000 lugares ao mesmo tempo. Como eu falei para vocês, na nossa compreensão limitada, eles seriam como deuses. Outro nível de ser. Nível 3, 4 da escala de Kardashev. Nível 10 de consciência. Consciência plena. Acima deles, a consciência é só a fonte criadora. Realmente maravilhoso. Deixa eu retornar à espaçonave. Compartilhe esse vídeo, porque este vídeo não é a questão de achar. É o melhor vídeo do canal de todos os tempos. De todos os tempos. Eu fiquei simplesmente maravilhado com essa informação, tanto é que não dormi de noite, uma correria, para poder repassar isso para vocês. Então, por favor, peço encarecidamente, compartilhe esse vídeo, né, para que isso possa chegar em mais pessoas. Para que as pessoas deixem de olhar para o lado errado da janela e comecem a olhar para o lado certo.